falar com o Padre Luís Rodrigues, ele que na Arquidiocese de Braga é Presidente da Comissão para a Educação Cristã, é também vigário episcopal para esta área da Pastoral da Igreja, é professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, no Polo de Braga. É com ele que avançamos neste novo diretório da catequese apresentado pelo Vaticano há alguns meses e procuramos, neste recomeço de ano pastoral, nestes recomeços da vida cotidiana, neste regresso de férias, nesta procura de um novo ano pastoral e dos regressos que procuramos ter na nossa vida diária, a forma como a catequese e a Igreja também podem participar neste novo recomeço. Padre Luís Rodrigues, agradeço a sua participação e a sua disponibilidade para continuarmos a conversar. A partir deste novo diretório da catequese, propõe-se que a catequese saia da sala, saia dos espaços físicos. De que forma é que isto pode acontecer, se é que já não está a acontecer? Porque parece-me que está. Sim, efetivamente a catequese já não é um acontecimento que ocorre apenas numa sala, às vezes até escondida, no sentido de que não é conhecido pela comunidade, em que só interagem o catequista e os seus catequizados. Não, a catequese já está a sair da sala de catequese, para usar a sua expressão, mas terá que sair mais. A catequese terá que ser uma participação na vida da comunidade. A catequese acontece, para usarmos uma metáfora, quando o catequista é o descodificador do que acontece na comunidade. Visita todos os espaços e os acontecimentos da comunidade e ajuda cada catequizando a descobrir o sentido e o significado que aqueles eventos têm para os cristãos. No fundo, é como se a comunidade cristã, e é verdade, fosse uma belíssima obra de arte que o catequista ajuda os catequizandos a descodificar, a perceber e a entender o seu significado. Por isso, mais do que um encontro onde se transmitem uma série de conteúdos, era importante favorecer experiências onde a pessoa pode fazer a experiência de se encontrar com Jesus Cristo. Para usarmos uma imagem das novas tecnologias, podemos dizer que a comunidade é a imagem imersiva de Deus. Se nos perguntassem como é Deus, nós diríamos, citando Jesus Cristo, vinde e vede. Vinde à comunidade e vede como nós vivemos. Assim é Jesus Cristo. E quando se fala de espaços da comunidade, não se restringe a espaços eclesiais? Não, os espaços, não me restringe a espaços eclesiásticos. São espaços eclesiais. Os espaços onde os cristãos vivem como tal. Por exemplo, se uma pessoa presta serviço como na dimensão sociocaritativa, por que não, e estou-me a lembrar, por exemplo, a catequese da adolescência, que é muito difícil, porque nós queremos metê-los dentro de uma sala, a fazer aquilo que eles já fazem na escola. E porquê que a gente, em vez disso, não distribui dois ou três adolescentes com cada visitador de doentes? Nós, na nossa paróquia, temos a visita aos doentes organizada, quer pelo seu padre, que vai lá habitualmente, quer celebrar o sacramento da penitência, quer distribuir a comunhão, mas também temos homens e mulheres que ou vão levar a Eucaristia ao domingo, ou vão fazer um bocadinho de companhia, ou vão rezar com os nossos doentes, e então, juntamente com eles, enviamos 2 ou 3 adolescentes que vão com esse visitador estar com os doentes. Isto é mais educativo na fé do que tê-los uma dúzia de horas metidos numa sala a fixar, seja lá o que é, porque eles fazem uma experiência. E depois de fazer a experiência, para começar, eu aqui vou fazer um parênteses. Eu acho que nós, na educação da fé, isso é o que acho, portanto, só me compromete a mim. Acho que temos pouca fé. Vamos educar na fé sem fé. Porque esquecemos que a graça de Deus atua através de nós e para além das nossas forças e capacidades. Por isso, se nós colocarmos o catequizando em contacto com aquelas boas experiências onde nós sentimos a presença de Deus, deixemos-nos estar, confiemos na graça de Deus, que ela há de atuar. E naturalmente, quando a pessoa começa a deixar-se tocar pela graça de Deus, essa mesma realidade, não é?
acaba por fazer com que ele tenha curiosidade, com que ele tenha desejo, que é muito importante, o desejar conhecer Deus, e depois ele próprio vai estar mais receptivo àquilo que nós porventura lhe queiramos explicar acerca de Deus. Eu estava a pensar, por exemplo, num estabelecimento prisional, que sendo um lugar civil, é um lugar onde Deus acontece. Sim, claro. Sim, aliás, se lermos Mateus 25, a segunda parte, vindo bendito do meu Pai, recebei em herança o reino. Porquê? Tive fome, deste-me de comer, tive preso e foste-me visitar. Ou seja, os lugares onde nós vivemos de uma forma mais intensa os valores do reino de Deus são os lugares por excelência onde a gente pode fazer melhor uma experiência de encontro com Deus e, por isso, de educar nessa relação. Essa é a melhor forma também de colocar a catequese e a Igreja em diálogo com a sociedade? A Igreja ou dialoga com a sociedade ou não é Igreja. Quer dizer, nós não somos uma... Se não tivéssemos inseridos em permanente diálogo com a sociedade, seríamos uma seita. Não é isso que nós somos. Portanto, nós naturalmente dialogamos. O problema que se coloca muitas vezes é: será que nós estamos a dar resposta cristã às interpelações que o mundo hoje nos coloca? A famosa leitura ou discernimento dos sinais dos tempos. Se calhar temos que crescer mais um bocadinho. E a catequese, efetivamente, tem um lugar importante neste diálogo. Porquê? Porque na catequese nós vemos aquilo que de facto nós somos capazes de dizer e que nos entendem. É interessante que por vezes ouvimos esta afirmação: eu não entendo muito bem os documentos da Igreja, eu não entendo muito bem as fórmulas doutrinais, eu não entendo muito bem aquilo que a Igreja diz. Isto é significativo, porque a linguagem que nós usamos não está a ser acessível aos nossos contemporâneos. É como se tivéssemos dois ambientes linguísticos diferentes que não dialogam entre si. Agora, se nós estivermos habituados a ouvir as interpelações do mundo e a responder-lhe à luz daquilo que é a experiência da fé e da luz do Evangelho, então nós vamos ter palavras para nos fazermos entender e ouvidos para escutar. E o melhor lugar, cada um fala da sua paixão, não é? A minha catequese. Um dos lugares privilegiados para este diálogo acontecer é efetivamente na catequese. Porque ali nós temos a prova dos 9. Ou compreende ou não compreende. Pode não aceitar. Isso é outra coisa. Isso é a liberdade do indivíduo. A gente faz a proposta de Jesus Cristo e ele pode dizer: não quero, não faz mal. Isso é a liberdade dele. Agora, uma coisa é não querer. Outra coisa é não compreender. Não ser inteligível para ele aquilo que nós dizemos. E muitas vezes nós perdemos esta capacidade de comunicação porque fixámonos em expressões e em concretizações que não têm que ser apenas concretizações verbais, pode ser práticas, pode ser formas de celebrar, pode ser formas de nos reunirmos, que já não respondem àquilo que são as interpelações dos nossos contemporâneos. E aí somos então desafiados de facto a olhar a catequese e a vivência cristã como uma verdade a ser interpretada na vida de cada um. A adesão à fé acaba por ser esse desafio de interpretar uma história que se torna mais próxima ou não à nossa vida. Exatamente. Aliás, este diretório está muito influenciado naquilo que foi o novo ímpeto evangelizador do Papa Francisco, que está, digamos assim, sistematizado na Evangelii Gaudium. E este primeirar, este de descobrir sempre o sabor novo daquilo que nos acontece, leva ao grande desafio, que é a conversão pastoral. Que é uma coisa que me faz pensar muito, que é isto. Nós durante muitos anos pensávamos que a pastoral visava a conversão dos outros. Nós íamos fazer pastoral, íamos evangelizar, íamos fazer uma atividade missionária para que os outros se convertessem a Jesus Cristo. E o Papa Francisco diz-nos que a primeira conversão tem que acontecer nos evangelizadores. É a própria Igreja e os evangelizadores que se têm que converter. E têm que converter o modo como fazem as suas missões, como realizam as suas tarefas. Por isso a conversão pastoral
é essencialmente nós sermos mais fiéis a Jesus Cristo. E ser mais fiel a Jesus Cristo é encarnar na nossa vida a sua proposta salvífica. Por isso, a partir do momento em que nós encarnamos na nossa vida, nós, comunidade, e quando falo de nós, um cristão sozinho não é fácil, não é? E não quer dizer que não é possível, mas não é fácil. Na medida em que nós vivemos a fé e deixamos que as interpelações do dia-a-dia nos questionem e, como homens e mulheres de fé, lhe respondemos a partir daquilo que é tradição cristã, nós vamos não só atualizando a linguagem da fé, como respondendo com uma proposta cristã àquelas que são as nossas interpelações atuais.